7 em cada 10 pessoas não confiam nas informações do cabeleireiro. Aí perguntaram em uma outra: "Você está satisfeito com o trabalho do seu cabeleireiro?" A resposta foi não, para 70%, 7 em cada 10. Aí perguntaram: "Então por que que você continua indo para esse mesmo cabeleireiro se você não está satisfeita?" Responderam: "Porque eu tenho medo de mudar e ser pior." Aí você fala: "Meu Deus, o que que está acontecendo?" É uma área que está em crise, simplesmente porque o profissional não tem conhecimento. Não tem conhecimento para saber como descobrir quem seu cliente é e o que que deseja expressar. Principalmente isso. Não sabe o que fazer realmente para o seu cliente. Olá, estamos começando um outro Visagismo em Foco, podcast que responde dúvidas, responde ah, algumas confusões que estão tendo em relação ao visagismo e enfoca como o visagismo está sendo aplicado em áreas diferentes. Hoje eu vou falar sobre essas percepções de o que realmente é visagismo. E eu tenho notado que as pessoas estão, assim, não as pessoas, muitas pessoas estão com uma ideia muito simplória sobre o que é visagismo. Seria o visagismo que surgiu em 1937, que era meramente uma questão estética. Então, eu vejo, por exemplo, na barbearia, pessoas fazendo um trabalho comum e dizendo que é visagismo. Na realidade, visagismo é uma arte, é você extrair da pessoa o que ela deseja expressar em relação à sua personalidade. Se a pessoa simplesmente perguntar como você gostaria de ser visto, o profissional vai receber umas respostas muito básicas. Perguntar isso para uma mulher, por exemplo, ela vai falar: "Eu quero ser sexy, linda e jovem." Mas isso que todo mundo quer. É assim que gostaria de ser visto. "Ah, eu quero ser igual a Angelina Jolie ou, uma outra atriz ou uma modelo." Isso é muito básico e vai acabar com o profissional fazendo uma imagem bem, padronizado ou pior, vai ser uma imagem, como diria, uma imagem, padronizada, que todo mundo tem, um, estereótipo. E a mesma coisa acontece com os homens. Se você faz essa pergunta para um homem, ele vai falar que quer ser visto como poderoso e viril. Mas todo mundo quer ser algo que não é. Eh, quero ser igual, George Clooney, eu quero ser igual Brad Pitt, eu quero ser igual um outro, ator. Não é isso que você quer expressar, porque provavelmente você não tem nada a ver com essas pessoas. É muito poucas pessoas que, por exemplo, homens que exercem poder. E quem realmente exerce poder não precisa mostrar que exerce poder. Você não vai exercer poder se você não está numa posição de poder. Você não consegue mostrar que você é poderoso, não sustenta isso. Poderoso não é ser musculoso.
é ter poder, ter influência sobre as outras pessoas. Então não adianta você ter uma imagem que expressa poder se você não tem poder. Virilidade não depende de músculos também, de uma barba, de linhas retas, etc. Isso é uma coisa íntima que cada pessoa tem que mostrar na intimidade e não tem que ficar lá expondo isso publicamente. A virilidade não tem lugar no local de trabalho, por exemplo. Não interessa ser um homem, interessa ser um bom profissional, de ter capacidade, de saber ter liderança, talvez, mas não poder. Ter criatividade, ter eficiência, ter capacidade, ter conhecimento. Mas essas coisas não estão inclusas na pergunta o que é, como é que você quer ser visto pelo público, pelos outros. Não está sendo incluída. Isso é uma coisa muito básica, vai acabar em estereótipos. E é isso justamente que acaba sendo feito. Uma imagem estereotipada e quase militar, cabelo raspado na lateral, porque todo mundo quer mostrar que é viril. Para quê? Para que serve sua virilidade a não ser na intimidade? O que serve a sensualidade, a sexualidade de uma mulher a não ser na intimidade? Pode até dar muitos problemas dentro de outras atividades da vida. Aparecer tremendamente sensual numa academia, né, vai provocar assédio. É isso que quer nessa hora ou quer fazer exercícios, quer manter a forma física? O que a pessoa quer? E é isso que tem que se pensar. Então, em primeiro lugar, você tem que saber quem é essa pessoa. E não é só fazendo essa pergunta que você vai saber quem é essa pessoa. Por isso que o método que eu desenvolvi há 20 anos, quando ninguém sabia o que era visagismo. Aqui no Brasil, achavam que estava falando de paisagismo. Ninguém sabia o que era visagismo. Na Europa, praticamente tinha morrido, porque virou uma coisa muito básica e que acaba sendo obrigatório. Se você não tem cuidado com a parte estética, você não vai ser um bom profissional de beleza. A beleza está ligada à estética. Então tem que ter a noção básica de que os equilíbrios das formas, a harmonia das cores, etc. Isso é básico. Isso não é o grande diferencial. Isso deveria ser ensinado num curso básico. E não é o visagismo. Faz parte do visagismo, mas é uma parte pequena do visagismo. É parte da estética, da harmonia. Mas não é o principal. O principal é saber quem é seu cliente. Quem é essa pessoa que está sentada na sua frente? Como é a vida dela? Como é que você pode criar uma imagem para essa pessoa que vai beneficiá-la na sua vida particular, na sua vida profissional, e aí vai depender do que ela faz. Um, uma pessoa que é um técnico de IT tem necessidades bem diferentes de um publicitário, por exemplo. Ele não tem que ser criativo, particularmente. Ele precisa ter muita competência, conhecer tecnicamente
o máximo que ele puder da tecnologia. Ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter percepção para descobrir onde está o problema que ele vai tratar. Mas isso não é bem criatividade. Então, ele tem que ter uma imagem muito mais de concentração do que, por exemplo, ah, um, um- um publicitário que tem que ser criativo, que vai trabalhar com uma comunicação. São necessidades bem diferentes. E cada pessoa tem um temperamento diferente, tem uma personalidade diferente. Não é porque você é um técnico de IT que você vai ser igual a todos os técnicos de IT. Alguns são muito introvertidos, outros nem tanto. Então, como que você trabalha a imagem para explorar melhor a pessoa? Como que você o que ela tem de qualidades, diminuir o que ela tem de dificuldades ou de fraquezas? Essas são as questões. Por isso que sempre começamos com análise facial. Porque se eu faço a pergunta, o que você quer expressar? Ó, a grande maioria das pessoas não compreende o que isso significa. Confunde com o que você quer. Eu não estou perguntando o que você quer. Eu estou perguntando o que você quer expressar do seu temperamento, de quem você é. E aí você tem uma pergunta muito complexa. Quem é você? As pessoas não sabem como responder isso. Provavelmente, se eu faço essa pergunta para você que está me assistindo, você não tem palavras para me responder quem você é. Então, quando eu faço análise facial, eu lhe dou essas palavras para você refletir sobre quem você é. A análise facial revela o seu temperamento, uma essência sua. eh, não mostra a sua personalidade. Não mostra como você está usando essas características, que são características herdadas, são genéticas. São características que não vão mudar pelo resto da vida. Uma pessoa que é extrovertida não vira introvertida de repente. Ela pode ficar introvertida, porque foi tolhida, porque foi reprimida, etc. Mas a essência dela é de ser extrovertida. E é só alguém vir e trabalhar isso para ela expressar de novo o melhor dela, que é essa extroversão. Porque se ela está introvertida, ela não está vivendo a sua essência. E é isso que a gente quer. Então, quem é você? Essa é a pergunta. Se eu não sei quem a pessoa é, o que ela deseja expressar, eu não tenho a mínima condição de criar uma imagem adequada para essa pessoa. Muito menos se eu acabo voltando para esses estereótipos, essas padronizações de como homem é ou como mulher é. Você não é só um homem ou só uma mulher. Não é tão superficial e raso nesse nível. Também você não é simplesmente um brasileiro ou um inglês. Você não é um cabeleireiro. Isso é que você faz. Você não é o seu nome de família, apesar de fazer parte dessa família. Você não é sua sexualidade. Você não é sua raça.
São todas essas coisas que contribuem juntas para formar quem você é. São memórias, experiências, passagens, é aquele cheiro do café que você sente ao entrar em casa, talvez, ou o cheiro de um pão sendo assado quando você chegava da escola, ou uma série de coisas que fazem com quem você é. E o que define você? Essa é a questão. Então, ficar nessa coisa rasa, achar que você vai descobrir perguntando como é que você deseja ser visto, isso não resolve nada. Isso vai acabar numa padronização, numa coisa rasa, uma coisa simplória. E isso não é visagismo, porque vai acabar em padronização. Visagismo é personalização. Então, se eu abro o perfil de um cabeleireiro, um barbeiro, um consultor de imagem, ou seja o que seja, um designer de sobrancelhas, e vejo que todos os trabalhos são semelhantes, padronizados, de cara eu sei que essa pessoa não está praticando visagismo. Ela pode colocar lá que ela é visagista, qualquer um pode pôr isso, mas não é visagista. Se você quer realmente ser um visagista, você tem que realmente estudar e aprender o que é realmente. Não é fazendo um cursinho de meio-dia. Não é nem lendo meus livros que você vai aprender. Livros não ensinam. Livros passam conhecimento. Posts na internet, pegar meu perfil e olhar vídeos ou posts, não ensinam. Passam informação. Eu não ensino aqui nesse podcast. Eu estou passando informações. Eu não estou ensinando como fazer análise facial, por exemplo. Eu só estou dizendo que isso é necessário. Eu não estou falando como fazer consultoria. Eu só estou dizendo que isso é necessário. Eu não estou ensinando a como compreender o temperamento de uma pessoa. Eu não estou falando de temperamentos, eu posso dar informação do que é colérico, o que é sanguíneo, etc. Mas como reconhecer isso no rosto de uma pessoa? Ou no comportamento de uma pessoa, ou nos gestos, ou no andar? Isso eu ensino no curso. Eu passo a informação e ensino como usar essa informação. Isso não é possível você passar num livro. Eu não respondo perguntas num livro. Eu não tiro dúvidas num livro. Não dou explicações num livro. Eu só dou informação. Não dou explicações. Não dou como usar aquilo. Nem aqui, nem no podcast. Por isso que existem escolas. Por isso que existem faculdades. Por isso que existem professores. Uma das coisas mais chocantes que eu ouvi foi uma coisa terrível. Uma pessoa que era coordenador de um curso de visagismo respondeu quando eu perguntei como é que você pode fazer um curso de visagismo se você não tem docentes que se conhecem o visagismo. Ele respondeu, mas eles podem ler seus livros. Eu fiquei abismado que um coordenador de um curso de universidade falaria uma coisa dessas. Aí eu falei,
Se eles podem ler meus livros, então seu aluno também pode ler meu livro e você nem precisa ter o seu curso. Não é verdade? Então, para que existe um curso? É para ensinar. É pelos cursos que ensina. E precisa ter um docente que tem capacidade, que tem o conhecimento adequado, que tem a formação adequada. Não vai ser uma pessoa que fez um curso de 4 dias presencial que vai dominar aquilo que me levou 30 anos para desenvolver. Impossível. Na sala de aula, você só capta 30% no máximo do que o professor está dizendo e o que você está vendo. Por isso que precisa de repetição. Pessoas não percebem isso porque parece que o professor está dando uma nova informação quando ele só está repetindo o que ele falou em outra aula. Só que o aluno não captou isso, não gravou aquilo. Você grava pela repetição e pelo fazer, de colocar em prática, de fazer exercícios, de fazer treinos. Por isso que não damos mais o curso presencial. Porque no curso online, você pode rever as aulas inúmeras vezes. Você pode pausar a aula, pode voltar para rever o que você não entendeu, pode avançar para ver uma coisa e depois você fala, mas não entendi. Eu acho que não entendi direito o que foi falado, porque agora estou tendo uma outra percepção. E você volta para a aula. Você não consegue fazer isso na sala de aula? Tem muito mais testes, tem muito mais formas de fazer exercício. Se você não fizer isso, você não vai aprender. E não é uma coisa simples, não é uma técnica. Visagismo não é aprendizado de uma técnica. Não é simplesmente aprender como fazer análise facial, por exemplo. Eu vejo que tem gente que faz o curso, chega na parte de análise facial e depois para o curso lá, achando que já sabe tudo. O que adianta você saber a análise facial se você não consegue interpretar essa análise facial? Só serve para fazer a pessoa refletir. Eu falo do seu rosto, eu faço análise do rosto, eu vou mostrar qual é o seu temperamento. Vou mostrar para você que seu rosto está falando mais alto do que qualquer palavra que você diz, ou qualquer expressão facial que você faça. Está falando muito alto. Isso é uma revelação. Ele está dizendo quem você é na sua essência, mas não na sua personalidade. Eu não sei como está usando. Então eu faço uma análise facial e eu fico sabendo, essa pessoa é colérica. Em primeiro lugar, não é só colérica, ou só sanguíneo, ou só melancólica, ou só fleumática. Senão todos os coléricos são iguais, você divide o mundo em 4 tipos de pessoa e pronto, acabou, é todo mundo igual. Não é. Cada pessoa é única. Cada pessoa é uma combinação de muitos fatores que fazem com que ela seja como ela é, um indivíduo único. Então você pode ser colérico na fala e melancólico no pensamento. Aí você é colérico ou é melancólico? Depende. Depende se a sua expressão verbal é mais importante ou o seu intelecto é mais importante. Mas aí você pode ser sanguíneo na emoção. Você pode ter uma complicação, uma complexidade muito grande. Aliás, todo mundo tem, em graus diferentes. E você tem que descobrir, de certa forma, quem essa pessoa é, ou fazer pelo menos a pessoa refletir sobre si mesma.
Você não vai fazer uma análise psicológica da pessoa, porque você não é psicólogo. Não é objetivo. O objetivo é fazer a pessoa refletir sobre si mesma e pensar: o que que eu quero acentuar? O que que eu quero diminuir? O que que eu quero adicionar? Essa é outra informação, mas se você não sabe fazer análise facial, não conhece temperamento, não sabe como fazer a, a interpretação dessa análise, essa informação você não consegue usar. E aí então, por isso que você tem que fazer uma consultoria, você tem que aprender a fazer a consultoria. Você tem que aprender a fazer isso de uma forma rápida para extrair da pessoa o que que ela quer. Não é que ela quer expressar. E aí, nada disso serve para alguma coisa se você não sabe como traduzir aquela intenção, que é individual, numa imagem individual, personalizada ou customizada para aquela pessoa. Se você usar referências, você vai voltar aos estereótipos e vai voltar aos padrões e não vai fazer a customização. Então você tem que conhecer a linguagem visual. Você tem que estudar isso. Você tem que saber como usar isso para criar. Essa é a grande parte do curso. E do visagismo. Se você não aprendeu nada disso e se diz visagista, então você está enganando você mesmo e está enganando os seus clientes. Você não conhece a linguagem visual, você não sabe criar uma imagem, você não pode ser chamado de visagista. Fazendo padrão, você não está criando uma imagem personalizada. Você está fazendo a mesma coisa para todo mundo. Você está estereotipando as pessoas. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança, pode ser velho, o que seja. Se você acha que tem uma imagem específica para um médico, ou para um bibliotecário, ou para um químico, etc., você está estereotipando. Cada pessoa é única, cada pessoa uma pessoa, tem necessidades pessoais. Não é todo mundo que é igual. Aliás, todo mundo é absolutamente desigual. E isso é o desafio de ser um profissional de beleza, de criar essa imagem que serve como uma luva para aquela pessoa, para aquilo que ela faz, sem colocar ela num estereótipo. Outro dia, 2 dias atrás, uma pessoa comentou num post: você tem que cortar o cabelo para mim. Eu nem respondi. Falei, espere um lugar, espere um momento. Que ousadia uma pessoa falar para outra pessoa o que ela tem que fazer. Ela não tem ideia do quem eu sou, do que eu preciso, por que eu tenho uma imagem, nada. Ela não sabe. Como que ela ousa dizer o que eu tenho que ter? Aí eu vou ver essa pessoa só por curiosidade. Quem é essa pessoa? E eu vejo uma imagem, tipo meio Mauricinho, bem certinho, bem conservador. Um cara que se diz que é um artista. Foi com essa imagem, é um artista. E ele tem a ousadia de falar como deve ser a minha imagem.
Que coisa absurda! Isso não cabe. Você não sabe como as pessoas têm que ser. O primeiro curso que a gente fez, tinha uma pessoa lá, que era uma senhora já. Ela era, hã, trabalhava com cosméticos, era representante de uma grande marca de cosméticos. Só que ela já era muito conhecida e quando a gente fez essa pergunta para ela, o que que ela queria expressar, ela falou que a coisa mais importante para ela, nessa altura da vida dela, era os netos, e a vida com os netos. E ela queria uma imagem que a aproximava dos netos. Enfim, ela queria uma imagem de avó. Não um estereótipo de avó, mas uma imagem que mostrava doçura, acolhimento, ah, amorosidade, envolvimento. Ela não queria a imagem de uma consultora de cosméticos. Ela já tinha o respeito, o conhecimento, ela já era conhecida, ela não precisava mais daquilo. E naquele curso, como era o primeiro curso, tinha poucos alunos, eh, cada um fez a imagem do outro e fizemos a imagem. Aí uma pessoa entrou na sala e a viu e a conhecia, e sabia que ela era representante de cosmético. E olhou para ela e falou: Nossa, você precisa ter uma imagem muito mais fashion. Isso aí não serve. Pensou no padrão, não perguntou para ela o que que ela queria. Não sabia por que que ela queria aquela imagem, porque era aquela imagem que servia para ela. E aí se vê como é possível fazer algo totalmente inadequado para uma pessoa, porque simplesmente não fez a consultoria, não sabe quem ela é. E é por isso que há tanta dissatisfação dos clientes de salões. As pessoas não querem admitir isso, porque é chocante. Mas não é culpa do profissional. Não é porque ele é mau profissional. Não é porque ele está trabalhando mal. É porque ele está trabalhando sem conhecimento. Ele não tem o conhecimento para descobrir quem é seu cliente. E se ele não consegue, se ele não sabe quem é seu cliente e o que ele quer expressar, é difícil agradá-lo. Talvez ele agrade as pessoas que querem ser simplesmente querem aquela imagem padronizada. Que tem gente que quer ser mais uma mulher sexy, ou mais um homem viril. Talvez isso agrade algumas pessoas. Mas todas as pesquisas, isso, pesquisas feitas pela L'Oréal, pela Vela e outros institutos, mostram que as pessoas, em primeiro lugar, não se apreciam, não se valorizam. Tem uma pesquisa que apontou que só 2%, dois entre 100 mulheres se acham bonitas. 2 entre 100. Quer dizer, 98 entre 100 mulheres não se acham bonitas. Porque talvez não sejam no padrão, por várias razões. Mas
A autoestima é baixa. Então, a primeira coisa é trabalhar a autoestima. Depois foram feitas pesquisas sobre a fidelização. Descobriram que o máximo de fidelização que um cabeleireiro consegue é 30%. Isso no mundo inteiro, não é só Brasil. No Brasil, a média de fidelização de um salão é abaixo de 10%. Quer dizer, de cada 10 clientes, 9 não voltam. Ou, se voltarem, não estão realmente fidelizados. Vão para qualquer outro, por qualquer outra, se achar melhor um outro lugar, vai facilmente para o outro cabeleireiro, o outro barbeiro. Não são fiéis. Depois teve outra que perguntou: você está satisfeita com, isso foi para mulheres, satisfeita com as informações que seu cabeleireiro lhe passa? E 70% disse não. 7 em cada 10 pessoas não confiam nas informações do cabeleireiro. Aí perguntaram em uma outra: você está satisfeito com o trabalho do seu cabeleireiro? A resposta foi não para 70%, 7 em cada 10. Aí perguntaram, então, por que você continua indo para esse mesmo cabeleireiro se você não está satisfeita? Responderam, porque eu tenho medo de mudar e ser pior. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É uma área que está em crise simplesmente porque o profissional não tem conhecimento. Não tem conhecimento para saber como descobrir quem seu cliente é e o que deseja expressar. Principalmente isso. Não sabe o que fazer realmente para o seu cliente, porque não conhece o cliente. Ele não foi treinado para isso. Não é culpa dele, é culpa de como foi treinado para exercer a profissão. E foi justamente por isso que o Senac me convidou para criar esse trabalho que foi chamado de visagismo. Porque é o único método que permite que você realmente desvenda esse problema. Não vai ser perguntando simplesmente como é que você quer ser visto. Isso não vai resolver. Vai cair no chavão, no estereótipo, no padrão. Quero ser sexy, quero ser viril, quero ser poderosa, quero ser poderoso. Isso não diz nada. Então, por isso que o visagismo é muito mais amplo, é muito mais profundo e é muito mais diferenciado do que está sendo propagado por aí. E funciona, sim. Não funciona realmente, como muitas pessoas estão começando a criticar, se você perguntar só como é que você quer ser visto. Não vai funcionar. Vai cair na velha história e vai voltar a fazer exatamente igual o que todos os outros estão fazendo. E não vai adiantar se chamar visagista ou o que seja, porque as pessoas percebem. Pode impressionar pela palavra, pelo o que você está divulgando, etc. Mas, na realidade, não vai ser sustentável. Por isso que você tem que adquirir conhecimento. Você tem que investir em tempo, em conhecimento, para ter essa diferenciação. Então, por isso, eu convido vocês a conhecer meu trabalho, entrar no site
Entrar no visagismo.com.br, olhar o que realmente é visagismo, ver como que funciona. Você vai ver que há pessoas que realmente estão aplicando. 100, 200, talvez mais, não sei. Mas é um número significativo que realmente está aparecendo com esse trabalho. E muitos estão vindo aqui para fazer esse podcast, para mostrar para vocês como que fizeram, como chegaram. Então vá fundo, não fica no raso. Por hoje é só e convido você a seguir o podcast, colocar seu like e até o próximo episódio do Visagismo em Foco. Tchau.